Bom, vamos continuar nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre continuar nas estruturas de controle, mas agora vamos falar das estruturas de repetição. A primeira estrutura, talvez seja mais importante dentro de Python, é o for. É o nosso para dentro de Python, né? A gente utiliza ele para iterar sobre alguma sequência. Então lembra que a gente tinha o para, né? Para um item dentro de outro, continue fazendo a sequência de repetições. Então, a gente vai passar por um iterável. Esse iterável pode ser uma sequência de números, pode ser uma lista, um dicionário, qualquer coisa, tá? Desde que seja iterável. Então, digamos que a gente está com uma lista... Deixa eu arrumar aqui. É comum que a gente utilize uma variável local, né? Quanto mais semântica essa variável, mais fácil para a gente entender. Então, digamos que para cada número dentro do range 5, vamos fazer o quê? Vamos printar o número. Esse range 5, ele cria um iterável com intervalo 0, 1, 2, 3 e 4. Lembrando, não inclui o intervalo final, o número final do intervalo. E aí eu vou printar a cada iteração, a cada repetição, eu vou analisar um desses itens. Então, a cada repetição, isso aqui é número. Então, na primeira repetição, o número é 0. Na segunda, o número é 1. E assim por diante, eu vou repetindo essas iterações até rodar por toda a nossa estrutura. Posso fazer isso com textos também. Olha só esse exemplo que eu tenho aqui. A gente tem manga, abacaxi e banana. Então, for fruta. Então, a cada fruta dentro de frutas, eu vou fazer um determinado bloco. Eu vou executar determinado bloco. Então, basicamente, interprete o for como uma forma de iterar sobre algum elemento. E a cada iteração, a cada repetição desse loop, eu estou tratando um elemento isolado desse meu conjunto. Eu posso usar uma funçãozinha legal dentro do Python que é interessante para a gente, às vezes, analisar uma lista, né? Entender o que está acontecendo numa lista, um dicionário, que é a função enumerate. Essa função ela vai trazer, além do próprio valor, ela vai trazer o índice. E sempre na ordem índice, elemento. Ela sempre vai trazer nessa ordem. Então, se eu criar um parâmetro aqui, ó, eu estou criando um parâmetro índice e um parâmetro fruta. Independentemente do nome que eu colocar aqui, eu botei índice, mas o código não sabe o que é índice, né? Esse primeiro nome aqui, ele vai se referir ao índice. E esse segundo nome aqui vai se referir ao elemento, ao valor do que eu estou explorando agora. Vamos explorar um pouquinho isso, um pouquinho do loop for em código, ver como é que ele funciona, as interações e como é que a gente consegue trabalhar com ele. Então, botar na tela cheia aqui. Vamos trabalhar com o código. Então, digamos que eu tenho uma lista de frutas. Vou botar aqui só a fruta que eu gosto. Tem uma listinha aqui e eu quero iterar sobre essa lista. Eu quero fazer um print para cada um desses elementos. Então, for fruta em lista, vamos chamar, em vez de lista, vamos chamar de frutas. Para ficar mais semântico isso, né? Então, para cada fruta dentro da lista frutas, eu vou fazer o quê? Eu vou printar eu gosto de fruta. Olha só. Para cada item eu executei uma vez esse código. Então eu executei uma vez para manga, uma vez para abacaxi, uma vez para banana, uma vez para uva, uma vez para morango. Agora, se eu usar o enumerate e eu passar aqui os parâmetros, não é ponto, né? Aqui enumerate frutas, e aí eu vou ter aqui, deixa eu arrumar para index. Aí
eu posso fazer assim. Posição do item. Valor do item. Então, olha só. Para cada elemento, novamente, o for sempre vai executar para cada elemento. Então, você vai pegar um elemento aqui e a cada elemento a gente vai executar tudo que está no corpo do código, no corpo da função ali, da repetição, tá? Então, eu estou printando a posição do item. Primeiro item, a posição 0, o valor é manga. Segundo item, o valor é 1, posição índice 1, abacaxi e assim por diante. Isso aqui é uma interação tranquila, né? Eu posso começar a complicar. Vou fazer diferente. Aqui, só um exemplinho de código, então. Faltou botar um F aqui na frente. E aí, ó, o que eu vou fazer? Faltou 2 pontos aqui, né? O que eu vou fazer? Não estou mais trabalhando com enumerate, né? Vamos voltar só para frutas aqui. O que eu estou fazendo? Para cada repetição, então para cada vez que eu pegar um elemento desses, eu vou executar o que está aqui dentro. Então, para cada elemento dentro do meu iterável, eu vou executar uma vez o bloco de código. O que esse bloco de código está fazendo? Se a fruta for igual a banana, ou seja, se o elemento que eu estou analisando, eu poderia botar x. Se x igual a banana, tá? O nome é irrelevante. Se fruta é igual a banana, eu vou printar eu não gosto de banana, de fruta, que é a fruta que eu estou analisando. Caso contrário, eu vou rodar. Então, olha só. Ele iterou sobre essa lista, pegou o primeiro elemento, manga. Puxou manga, substituiu para manga dentro de frutas. Vamos rodar esse bloco de código aqui. Então, se manga é igual a banana, eu vou rodar esse bloco. Não é igual. Então, como não é igual, eu vou rodar o bloco residual. Eu gosto de manga. E assim até chegar em banana. Banana, ele vai printar o bloco if, né? A nosso C. Primeiro bloco da condicional, porque eu atendi a condição que está aqui. Beleza? Pode ir colocando for dentro de for. E aqui, quando a gente tem for dentro de for, vou bolar um códigozinho aqui para você. Vou pausar o vídeo e quando eu voltar, o código já vai estar na tela, tá bom? Olha só o que magicamente apareceu o código, né? Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um for, a gente chama de loop externo, e a gente tem um loop interno, um outro for rodando internamente esse loop. O que a gente vai estar fazendo? A gente está printando o valor em que a gente está trabalhando no loop externo e no loop interno. Olha só o que vai acontecer aqui. Vou fazer assim, ó. Para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Vamos botar qual que é o valor do loop externo e qual que é o valor do loop interno. Olha só. Eu pego para o primeiro elemento do loop externo, que é um range 5, então eu tenho uma lista aqui 0, 1, 2, 3, 4. E aqui dentro eu tenho uma lista 0, 1, 2. Então, eu vou pegar para o primeiro elemento aqui, esse 0, eu vou rodar todo o loop interno com o primeiro elemento do externo. Terminei, vou para o nosso loop externo. Faço a mesma coisa com 1, a mesma coisa com o 2, com 3 e com 4. Então, você tem esse comportamento aqui. Então, você vai para cada loop externo, né? Então, imagina que você tem um loop externo rodando. Para cada iteração dele, você roda todos os internos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 valores externos e 3 internos. Eu vou ter 12 valores, né? Só ver aqui, ó. 3, 6, 12. 3 vezes 4, é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Não, 15, né? Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho 5 elementos aqui e 3 elementos aqui. Tem questões que já perguntaram isso, tá? Quantas vezes, quantos resultados vão aparecer? Então, você só multiplica a quantidade de elementos que tem em cada um desses loops, tá? Agora, olha só que coisinha diferente aqui, legal, que eu vou botar para vocês.
A gente não está fazendo condicional aqui, mas eu vou botar uma condicional, um else. E eu vou printar aqui fim do loop interno. Olha o que vai acontecer. No final da execução dos 3 elementos do loop interno, eu vou executar esse bloco else aqui. Então, o que ele traz pra gente? Basicamente, um bloco que é executado quando eu termino a minha execução natural, né? Quando eu termino de executar todos os passos que o loop deveria executar. Por que ele deveria executar? Porque eu posso botar aqui dentro isso aqui, ó. Esse break é uma palavra-chave que a gente ainda vai explorar, tá? E o que vai acontecer? Sempre que eu chegar no valor 2, eu vou quebrar. Eu posso botar, vou botar 1 aqui para ficar mais claro para você ver. Olha só. Agora ele não está executando com 2. Então ele vai executar. Lembrando, a gente interpreta um código na ordem que ele está aparecendo, né? Então eu vou executar esse print aqui e aí eu vou verificar. Se o valor de f é igual a 1, eu vou dar um break, ou seja, eu vou interromper o meu loop. Só que aqui eu estou interrompendo o loop interno, né? Se eu interrompo o loop interno, eu pulo para o próximo loop externo. Se eu tenho só um loop normal e eu interrompo, eu acabo ele de forma completa, tá? Voltando ao nosso exemplo, então o else vai ser a saída normal do nosso código. E aqui fica legal. A gente consegue ver, ó, fazer uma diferenciação para entender quais que são os loops internos, quais que são os loops externos, né? Aqui fica muito claro para interpretar quando que termina um ou outro. E eu ainda posso pôr um else aqui fora. Vai ser executado lá no final, quando eu terminar o meu loop externo. Beleza? Então guardem que o for, ele pode ser usado junto do... o else ele pode ser usado junto do for, tá? É uma coisa um pouco esquisita de se analisar. Se você já programou em outras linguagens, porque é um senão, né? O que um senão está fazendo ali no comando. Mas ele basicamente dá uma saída para o nosso código. Vou fazer uma questãozinha aqui. Um pouquinho chata, tá? Mas depois que você entende o que está acontecendo, ela é tranquila. A gente tem uma lista 0, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. E a gente está executando o loop for. Para for, para cada elemento, e aqui o elemento ele está chamando de K, dentro de uma sintaxe. Vou deixar em aberto essa sintaxe aqui. De 1 a um determinado elemento. Esse elemento aqui é o comprimento de L. Ou seja, o comprimento da lista, né? Então a gente tem que contar a quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, de 1 a 8. Ele vai fazer intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E eu executo essa sintaxe aqui que pode estar te assustando um pouquinho, mas você já vai ver que ela é simples, tá? E por fim, eu printo o último elemento, né? L-1, a posição -1, é a última posição. Vamos entender o que está acontecendo. A gente vai começar a primeira iteração desse nosso loop de repetições, a iteração 1. Com o valor de i igual a 1. Lembrando, isso aqui equivale a uma lista, né? 1, 2, 3, 4 até 7, tá bom? Isso equivale a uma lista de 1 a 7. Lembrando, o 8 não entra porque é o último elemento. Eu não vou mais repetir isso porque você deve estar cansado de ouvir já, né? Já decorou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar L1 e LK-1, ou seja, 1 menos 1 é 0. E eu vou transformar isso aqui em L0 e L1. Então, eu basicamente estou trocando a posição do 0 para o 1. Então, eu vou fazer isso nos nossos elementos, né? Se eu pegar a nossa lista, L1 é 0. Perdão, L1 é 1.
eu tenho ali 0 e 1. Isso aqui vai virar 1 e 0. Vou fazer a mesma coisa na segunda iteração agora. Para a iteração 2 eu vou ter I igual a 2. I não, né? Ele chama de K. Eu tô chamando de I aqui, né? É K, tá bom? É costume da gente chamar de I, por isso veio. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer L2 e L1 igual L1 e L2. Novamente eu vou trocar a posição. Então nesse par aqui, L1 e L2, eu vou trocar a posição. Lembrando, eu troquei já a posição. Então a minha lista não é mais 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Ela é 1, 0, 1, né? Então o estado atual dela já é modificado com essas duas primeiras posições modificadas. E eu vou destacar o 0 aqui, porque se você analisar, eu estou usando ele novamente, né? Porque ele agora passa a ser a primeira posição. Então a cada iteração eu vou alterar o loop, né? Eu vou escrever como é que ele está aqui como saída desse código aqui. Na saída desse código aqui, ele vai estar 1, 0, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Então, olha só, o 0 mudou de posição. Ele mudou de posição, ele foi uma casa para frente. Foi uma casinha para frente. Tá bom? Então, ele passa a ser agora a posição 1. E eu estou trabalhando com ele novamente. Olha só, eu estou com o L1 aqui. Então, talvez você já tenha percebido o que vai acontecer aqui, né? Então, eu vou transformar uma lista, o elemento 1 e 2, que era para ser 0 e 1, em 1 e 0 novamente. E a saída daqui agora é 1, 1, 0, 2, 3, 5, 8 e 13. Então, o nosso 0 aqui é esse mesmo 0 aqui, que é esse mesmo 0 aqui. Eu vou marcar ele em todas as posições que ele aparece. Então, eu acho que já deu para perceber o que acontece. Eu vou fazer mais uma iteração para a gente entender, caso você ainda não tenha entendido, o que está acontecendo aqui. E é isso que a questão quer que você faça. Ela não quer que você faça todas as iterações para entender o que acontece. Ela quer que você entenda a lógica do programa, né? Então, na iteração 3, eu tenho K igual a 3. Agora eu vou trabalhar com L3 e L2. E eu vou transformar eles em L2 e L3. Qual que é o 2? É o 0, o 3 é o 2. Então, em vez de sair 0 e 2, eu vou trocar. Vai sair 2 e 0. É o mesmo 0, é o mesmo 0. Desde o começo. O que esse programa está fazendo, se você ainda não entendeu? Ele está empurrando, a cada 2 elementos ele está trocando. Compara 2, troca. Compara 2, troca. Ao contrário, né? Que a minha câmera está ao contrário. Compara 2, troca. Compara 2, troca. Compara 2, troca. E ele vai trocando assim até chegar no final, né? O 0 aqui atrás de mim. Então, eu vou pegar esse 0 aqui. Opa, marca texto. Vou pegar esse 0 aqui. E eu vou jogar ele lá pro final. A cada iteração eu estou fazendo essa troca 2 a 2 até que o 0 vire o último elemento. Então, como eu vou printar? Eu vou dar um print. Na lista, no último elemento, perdão, eu sei que isso aqui é igual a 0. Por isso o gabarito dessa questão é a letra A, tá bom? Você entender o que está acontecendo faz parte da questão, tá? Você tem que entender o que o programa está trazendo para você. Isso aqui é uma questão para você responder em
um minuto e meio no máximo, depois que você pegar a prática, entender, conseguir interpretar código. Aqui eu fiquei o quê? 10 minutos, 8 minutos explicando a questão. Você na hora da prova não vai levar isso, vai entender, pô, ele está trocando posição, ele troca o primeiro pelo anterior, e aí ele inverte. Depois faz 2 iterações ali, entendeu o que aconteceu? Bom, bola pra frente, você já vai saber a resposta, vai aplicar isso no programa e vai chegar na resposta, tá bom? Então o gabarito dessa questão é a letra A. Aqui é sobre o else, tá? Eu já expliquei para vocês o que o else vai trazer pra gente. Basicamente um bloco de execução final quando o loop termina através de um fluxo contínuo, fluxo original do que ele foi planejado para ser executado. E aí, das palavras-chave, a gente tem 3 palavras-chave. Inclusive, caiu numa prova agora, acho que foi dia... Para não dizer que é mentira, foi dia... Domingo, foi dia 27. Caiu, 27 de outubro caiu, perguntando sobre esses 3 elementos aqui que trazem interações únicas dentro do loop. Primeiro a gente já viu, né? É o break. Break. Ele vai quebrar o nosso loop, ele vai encerrar imediatamente. Você chegou no ponto, vai aparecer o break, pode terminar o loop. Se tiver um loop externo, você volta para o loop externo. Se não tiver nada, você volta para a execução normal do código, tá? O continue, você termina a iteração atual. Então, se eu estou fazendo um for i de 1 a 5 e eu estou no 3 ali, e eu der um continue, ele vai terminar esse 3 e vai pular para o 4. Mesmo que eu tenha coisa para ser executada ainda, ele vai terminar esse 3 e ele vai pular para o 4. Ele não vai terminar o loop inteiro, ele vai terminar uma iteração única, tá? E esse pass aqui é um placeholder, né? Ele vai ocupar só um espaço ali. Você, por exemplo, está desenvolvendo o loop e quer testar ele, só que você ainda não tem o código ali dentro que você quer implementar. Então você bota o pass ali, o interpretador vai passar por ele e ignorar. Futuramente você vai lá e substituir a palavra-chave por um código que você queira alocar naquele lugar. A questãozinha da Cebrasp, uma questão relativamente difícil, a não ser que você perceba um elementozinho que deixa ela extremamente fácil, tá? Então a gente tem um código, ele pergunta se a saída é essa que está retratada aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Vamos analisar o código. A gente tem um loop externo que vai de 2 a 5, então n vai ser igual a 2, e n igual a 3, n igual a 4. A gente tem um loop interno que vai de 2 até o valor do loop externo. Então, se n for igual a 2, eu vou ter 2, 2. Se n for igual a 3, 2, 3. E o x assume o elemento que eu estou analisando do loop interno momentaneamente. Se o módulo do valor do loop externo pelo valor do loop interno for igual a 0, eu vou printar n igual a x vezes n. Caso contrário, Caso contrário, não, né? Porque esse else aqui, ele tá... Se analisar aqui a tabulação, tá? Esse else aqui é o bloco de saída, né? Então, eu não tenho um else para esse if aqui. Então, se esse if não encontrar um valor verdadeiro, eu vou terminar esse loop interno, porque não tem mais para onde seguir. Então, quer dizer que eu passei por todo ele, eu executei todo o bloco. Se eu executei todo o bloco, eu vou printar o else no final, certo? Que é o bloco de saída do loop interno. Então vamos lá. Na primeira iteração, eu vou ter o quê? N igual 2. E aí o loop interno vai ser 2, 2, né? Lembrando, os 2 elementos aqui são a mesma coisa. Como 2, 2 não é nada, né? É um conjunto vazio, eu vou terminar meu loop sem fazer nada. Terminei meu loop, vou para a execução do bloco else. Então eu tenho uma saída. A primeira saída vai ser n é um número primo, n é 2, 2 é um número primo. Dois é um número primo. Segundo loop, agora n igual a 3. Lembrando, né? A gente tem aqui o intervalo 2, 3 e 4. Só por ter n podendo só assumir 2, 3 e 4, eu já sei a resposta, tá? Eu não vou falar agora, você vai analisar ali aqui nessa resposta e vai descobrir por si só. Mas vamos lá. Então agora eu tenho 2, 3.
Ou seja, esse valor aqui assume só o valor 2. Eu só vou ter x igual a 2. Então, a gente vai ter n igual a 3, x igual a 2. O que eu vou executar? 3 módulo 2 é igual a 0. O resto da divisão de 3 por 2 é 0? Não, né? Então, eu pulo ele e finalizo esse laço de loop interno. Porque eu não tenho mais outros elementos para trabalhar dentro do loop interno. Eu só vou ter uma repetição. E nessa repetição eu não tive resultado ali. E aí eu vou ter uma saída. Vai ser a execução do else, o nosso bloco de saída, bloco de finalização da execução do for. E aí, novamente, o n, que agora é 3, é um número primo. Na terceira iteração agora, que eu tenho n igual a 4, é a nossa última iteração aqui, eu vou ter o range 2, 4. Agora o x pode receber dois valores, x igual a 2 ou x igual a 3, né? Que derivam desse intervalo aqui. Então, teoricamente, eu tenho duas repetições dentro desse loop interno. Aí eu passo a executar essas duas repetições, primeiro com x igual a 2. O que eu vou fazer? Quatro. Né? Vou botar aqui. O 3.1, né? A iteração 3.1. 4 módulo 2 é igual a 0. É igual a 0. Então, eu vou entrar pela primeira vez aqui. Eu vou printar n, que é 4. Então, eu tenho uma saída já. 4 igual x. O x que eu estou trabalhando agora é 2. Vezes a divisão de inteiro de n por x. 4 dividido por 2 dá 2, né? Aqui é a divisão de inteiro de n por x. n4x igual a 2. Então, é como se eu escrevesse 4/2. Tá bom? E aí eu executo o break. O break vai interromper meu loop. O break vai quebrar o loop. Então, terminei o loop interno por causa do break. O loop externo terminou porque eu cheguei na última iteração dele. E eu finalizo com essas saídas aqui. Então, eu vou ter nessa ordem que aparece aqui essas três saídas, tá? 2 é um número primo, 3 é um número primo, 4 igual 2, 2. Fechou. Gabarito errado da questão, tá? Aqui ele fala que 5 é um número primo. Só de analisar aqui o n, primeiro você já entende o que é o n. Que valores que ele pode assumir? Range 2, 5. Lembrando, range 2, 5 são os valores 2, 3 e 4. Eu não incluo o valor final. Então, eu não tenho como ter n igual a 5. Ele não existe. Tá? Você não precisava resolver a questão de fato. Dessa forma, você respondia mais fácil. Certinho? Eu preparei o código aqui para a gente ver como é que ele roda no compilador. Compilador não, né? Interpretador de códigos. Então, aqui eu tenho o mesmo código que eu tive lá. Vamos rodar. 2 é um número primo. 3 é um número primo. 4 igual 2 vezes 2. Exatamente igualzinho que a gente teve lá, né? Então, a gente vai executar. Tem um loop externo. Então, aqui eu vou ter n igual a 2, 3 e 4. Olha só, ele já pegou a inteligência artificial, uma coisa maravilhosa, né? Aí, na primeira iteração, quando n for igual a 2, então eu vou ter 2, 2. Quando n for igual a 3, eu vou ter 2, 3. Quando n for igual a 4, eu vou ter 2, 4, tá? E aí eu executo o break aqui no último bloco, por isso que eu não executo o print no final. Tranquilinho? Errado, então, essa questão aqui. Agora uma questãozinha mais tranquilinha, tá? Caso o ambiente o programa não apresente nenhum tipo de erro ou exception, a execução do código terá como resultado os números 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Então eu tenho x igual range 3,9. O que o range 3,9 vai trazer para a gente? Eu tenho basicamente uma lista, né? Eu gosto de representar como uma lista. Fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo, tá bom? Mas se a gente printar só o range, ele não vai sair nada, porque ele é um iterável, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para cada n em x, para cada elemento em x, eu vou printar o valor do elemento. Então, eu vou dar um print 3, print 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa aqui vai ser a saída. Então, de fato, a gente vai imprimir os valores 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certinho. Certo essa questão. Essa já foi bem mais tranquila de se resolver, né? As duas foram Cebrasp e as duas foram para provas específicas de TI. Segunda estrutura de repetição é o nosso while. Basicamente, a gente vai continuar repetindo um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Tradução literal de while é enquanto, né? Então, enquanto verifico a condição é verdadeiro, executo um bloco. Terminei de executar, verifico de novo. É verdadeiro? Executo mais uma vez. Opa, parou de deixar verdadeiro, então eu interrompo e sigo o fluxo normal do nosso código, tá? Basicamente, simples, a gente bota while, uma condição, e a gente passa a repetir determinada condição. Então, esse códigozinho aqui, vamos botar ele lá no nosso interpretador, para ver como é que ele funciona? Em vez de analisar aqui cruamente um desenho. Bom, temos o nosso código aqui, x igual a 0, enquanto x for menor que 5, eu vou fazer uma operação de incremento, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu digitar x mais 1, tá bom? É a mesma coisa, eu só estou fazendo de uma forma mais reduzida. E aí eu printo x. Então, o que eu vou fazer? O x começa como 0. Vou somar 1, x igual a 1, e vou printar x. De novo, vou somar 1, vou verificar, né? X é menor que 5, como x está igual a 1 ainda, ele é menor que 5. Então eu vou lá, vou somar de novo 1, vou printar. 2. 2 é menor que 5. 3 é menor que 5. 4 é menor que 5. Quando você chegar em 5, eu vou printar, porque eu estou incrementando depois de verificar a nossa condição, mas aí ele vai deixar de executar depois. Então, olha só, por isso que eu printo 5, né? O que vai acontecer? Na penúltima iteração, eu estou com x igual a 4. Ele vai verificar. 4 é menor que 5? Sim, 4 é menor que 5. Então, ele vai fazer x mais igual a 1, 4 mais 1 igual a 5, e vai printar 5. Só a partir do momento que ele for verificar se 5 é menor que 5, ele vai ver que não tem mais a condição verdadeira, tem uma condição falsa, e ele vai interromper essa iteração, tá bom? Se eu inverter a ordem desses comandos aqui, não vou nem inverter, vou fazer diferente, vou printar 2 vezes, tá? Fazer assim, ó. X antes do incremento. E x depois do incremento. Espera aí que eu não consigo digitar barra invertida com teclado em português. Aí fica melhor de ver. Você entendeu o que eu fiz aqui, né? Não esqueceu o que é essa barra invertida aqui. Ela pula uma linha, tá? Espero que você tenha lembrado. Beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou printando o valor de x, estou incrementando e printando o valor de x de novo. Então eu tenho x antes do incremento e x depois do incremento. X antes do incremento, x depois do incremento. Ou seja, esse primeiro valor é o valor que eu recebo, né? Tá, aqui tinha um que estava comendo, por isso que não tinha o 0. Eu recebo esse valor 0 e eu saio do loop com o valor 1. Então, esse valor 1 aqui é o valor que eu vou receber na próxima repetição. Tranquilo para entender isso aqui? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu dou uma luz, tá? Acredito que seja tranquilo de entender essa interação, beleza? Beleza. Agora temos uma operaçãozinha, uma questãozinha bem legal.
L12 tem uma lista de 2 elementos, enquanto o comprimento de L for menor que 10, ou seja, a quantidade de elementos for menor que 10, eu vou fazer um append, né? Vou inserir no final. E o que eu vou inserir no final? O L-1, última posição, mais a penúltima posição. Vamos fazer as iterações aqui, ver o que vai acontecer. Iteração 1. Eu vou fazer L-1 mais L-2. Vou fazer não, né? Eu vou inserir. Vou dar um append. Eu não vou representar o append aqui porque é redundante. Você já sabe que esse é um elemento que vai ser inserido no final do código. O que é L-1? É o último elemento. O que é L-2? O penúltimo elemento. 2 mais 1 igual a 3. Como saída, eu tenho 1, 2, 3. Segunda iteração. Aqui eu tenho len 3, tá? Beleza? Novamente, eu vou fazer L-1 e L-2. Para simplificar, eu não vou repetir L-1, L-2 toda vez. L-1, L-2. 3 mais 2 igual a 5. Então, a minha saída vai ser 1, 2, 3, 5. E agora, meu comprimento passa a ser 4. Terceira iteração. Novamente, L-1 e L-2. L-1, L-2. Último e penúltimo. E a gente pode ir fazendo isso de forma direta, sem precisar fazer todas as iterações, né? Então, eu vou ter agora 5 mais 3 igual a 8. A minha saída vai ser 1, 2, 3, 5 e 8. E o meu len ser igual a 5. Agora eu vou fazer 6, 7 e 8. 9, né? E até o nono elemento, né? Até o nono, só deixa eu confirmar. Não, na verdade a gente vai fazer até o 10º, né? Até len igual a 10 pra gente interromper isso. Então, vamos fazer mais direto agora, né? Porque tem ainda 5 adições. Na quarta, a gente vai ter 1, 2, 3, 5 e 8. E a soma de 5 e 8 dá 13. Na quinta, e aqui eu tenho len igual a 6. Na quinta, 1, 2, 3, 5, 8, 13. E 13 mais 8, 21. Eu sei que provavelmente você consegue fazer mais rápido em casa, né? Mas aqui a gente tem que ser didático e mostrar o que acontece. Claro, sem ser tão redundante assim, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 21 mais 13, 34, né? Eu vou ter ainda mais duas, né? Len igual a 8 e len igual a 10. Então, no sétimo, eu vou ter tudo aquilo ali, né? Não tem por que eu repetir mais. Não devia ter repetido antes, mas enfim. E eu tenho 21, 34 e a soma dos dois, né? 21 mais 34, 55. E na última, vou ter toda aquela baboseira antes. 34, 55 e a soma dos dois, 89. Então, se eu for printar essa lista, vou jogar esse comando lá no nossa plataforma de código. Vamos verificar o que ele retorna, tá? Então, deixa eu copiar aqui. E vamos jogar lá. Fazer diferente, tá? Olha só, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89.
Se eu for verificar o comprimento disso aqui, eu vou ter 10 elementos. E a minha condição é que ele seja menor que 10. A partir do momento que ele for igual a 10, já é diferente, né? A questão está querendo saber da gente o menos 1, ou seja, o último elemento que foi inserido, que é exatamente o 89, né? Vamos printar os dois ali. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 5, 3, 21, 34, 55, 89. Sempre um elemento é a soma dos dois anteriores. E aí eu tenho esse 89 aqui, que é o nosso elemento que vai ser printado. Então, eu sei qual que é o meu gabarito. Ele quer saber qual que é o print de menos 1. Menos 1 é o último elemento, 89. Gabarito letra D. Certinho? Obviamente aqui eu fiz um pouco mais detalhado do que você precisava fazer na prova. Na prova você ia preenchendo e somando, não precisava fazer... Começava lá, pô, entendeu o que vai acontecer? Ele vai somar os dois elementos. Tá, 1, 2, somou os dois, 3, 5. Somou esses dois, deu 5. Somou esses dois, deu 8. E aí você vai até chegar a 89. Você vai recorrer a esse artifício aqui de fazer a lista de tudo que você tem que fazer se você não entendeu o que o código está executando. A partir do momento que você entendeu o que o código está executando, você não precisa fazer todas as iterações. Você interpreta o código e aplica ele ao conjunto inicial e chega ao resultado final, tá bom? Agora, a gente tem um itemzinho que tem caído pouco, mas é interessante que você saiba o que ele traz. São as compreensões de listas. Basicamente, é uma forma da gente criar uma lista a partir de loops, funções executadas em cima de outra lista. Ou um iterável qualquer, um range, uma lista, qualquer for o iterável que a gente possa trabalhar. É mais comum que a gente faça uma lista em cima de outra lista. Por que isso é interessante? Digamos que eu tenho uma lista de elementos e eu preciso aplicar uma função logarítmica. Que mais? Então, basicamente vai... algumas vezes, por exemplo, em ciência de dados, você quer escalar uma variável para algum valor, fazer uma normalização, fazer uma variação logarítmica, você pode aplicar isso. Você vai basicamente aplicar uma função em cima de um iterável. Então, um exemplo super simples. Eu tenho uma lista aqui, esse exemplinho que está aqui, tá? E eu quero uma lista 1, 2, 3, 4, eu quero transformar essa lista ao quadrado. E criar uma lista nova a partir da lista original, botando ela ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma função que vai ser aplicada a cada um dos elementos. Então, eu monto uma função. Vou pegar a caneta branca aqui. Uma funçãozinha. Vai ser aplicada a cada um dos elementos na lista. Então, eu vou aplicar x² para cada elemento x em L. Então, isso aqui é o nosso loop for. E eu vou aplicar essa função em cima do for. Então, basicamente, a gente está executando o loop for, aplicando um elemento, uma função dentro de cada elemento e jogando isso numa lista. Eu poderia escrever isso aqui, essa mesma coisa, num loop for tradicional, tá? Então, eu não botei aqui as duas formas de escrever, tá? Então, olha só. Até hoje, eu acredito que só tenha caído uma questão disso, tá? A questão da VUNESP, mas para quem é desenvolvedor, isso aqui é muito importante. Por isso que eu acho que pode ser uma coisa que possa cair futuramente, tá? Então, olha só. Vou criar um novo slide aqui para a gente desenhar em cima. Temos a lista L1, que é 1, 2, 3 e 4. E para o meu problema, eu preciso desses números ao quadrado. Sei lá, quero calcular a variância por algum motivo. E eu preciso desses valores ao quadrado. Então, o L2 vai ser... eu quero chegar numa L2 que é igual a L1 ao quadrado. Só que cada elemento desse levado ao quadrado, né? Como é que eu vou fazer isso? Se eu for fazer um loop for, eu posso escrever for elemento
Aí eu vou criar uma L2 vazia aqui, tá? Eu posso fazer L2.append e ao quadrado. Então ele vai executar para cada elemento nessa lista L1, ele vai pegar 1, vai levar 1 ao quadrado, vai pegar 2, vai pegar 2 ao quadrado, vai dar um append, né? Vai inserir. 3 ao quadrado vai inserir. Isso aqui vai me retornar a lista L2 com 1, 4, 9, 16. Só que aqui eu usei duas linhas. Às vezes não é legal usar tanta linha de código. E aqui é uma função simples. Funções mais complexas podem exigir mais. Então, como é que eu vou fazer isso a partir da compreensão de lista? Eu vou direto em L2 e eu já vou atribuir. Então aqui, isso aqui é o for tradicional. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a função. Faltou 2 aqui, né? Vai dizer que eu estou elevando ao quadrado. Para cada elemento em L1. Isso aqui vai retornar a mesma coisa para mim. Olha só como eu escrevi de uma forma muito mais compacta esse código, tá? E aí, obviamente, a gente pode trabalhar com coisas muito mais complexas, tá? Vamos passar isso para código, ver como é que fica. Magicamente, os dois códigos vão aparecer na sua tela agora. Então, boom, código aparecendo na tela para você. Tem a lista aqui, eu estou criando a lista vazia. Eu preciso só criar essa lista vazia nesse caso aqui, tá? No caso do for, da abordagem tradicional. Então, para cada elemento na lista L1, eu estou fazendo um append na lista L2 com esse elemento ao quadrado. Então, vai retornar 1, 4, 9, 16. Se eu fizer a compreensão de lista, eu não preciso criar a lista vazia. Então, aqui eu tinha 1, 2, 3 linhas. Eu passo a ter isso em uma linha só, no código bem curtinho. Eu vou aplicar essa função aqui, x ao quadrado, para cada elemento, para cada x em L1. Então, esse x aqui e esse x aqui são a mesma coisa, são os elementos dessa lista. Então, para cada elemento da lista ao quadrado, para cada elemento, eu vou aplicar, fazer ele ao quadrado, e automaticamente eu tenho um append basicamente embutido nessa função, né? Se eu rodar o código, você vai ver que L2 e L3, vou fazer diferente aqui. Você não achar que eu estou printando a mesma coisa. Olha só, L2 e L3 tiveram exatamente o mesmo retorno, tá bom? Então é uma forma alternativa de escrever e pode aparecer em questões para você. Então o primeiro elemento que aparece é o elemento que está sendo aplicado na função, em cada elemento do iterável. Eu podia botar ali 1, 2, 3, 4, então range 1, 5. Olha só, teve o mesmo resultado. Eu posso substituir aqui. Eu trabalho com iterável, né? Range 1, 5 equivale a 1, 2, 3, 4. Então, por isso que eu tive o mesmo resultado. Bom, eu posso passar a trabalhar com formas um pouco mais complexas, né? Deixa eu mudar a cor daqui da caneta. Então, digamos que eu queira fazer uma coisa um pouquinho mais complexa. Inserir um if ali, né? Então, aqui que eu estou fazendo essa aqui, eu tenho uma lista novamente 1, 2, 3, 4. Eu vou retornar x para x em L. Só que eu só vou retornar se eu tiver essa condição. Se o módulo de x por 2 for igual a 0. Ou seja, se o elemento for par. Então, ele vai verificar. Então, ele basicamente vai fazer essa verificação antes, né? Para cada elemento. E aí ele vai entender. O que eu estou verificando aqui é verdadeiro?
Estou verificando aqui, é verdadeiro? Se for verdadeiro, eu vou retornar e vou inserir. Então ele vai verificar 1, não vai dar. Vai verificar 2, vai dar. Ele vai verificar 3, não vai dar. Ele vai verificar 4, vai dar. E eu posso botar else também, né? Eu vou retornar x ao quadrado. Se o módulo de 2, o módulo de x por 2 for 0, ou seja, se o número for par. Caso contrário, eu retorno x para x em L. Eu tenho o if else aqui antes, tá? Então se eu for botar o if, eu boto no final. Se for if else, eu boto antes do for. Eu até nem testei se dá para fazer o else depois, tá? Vamos testar em código ali, eu e você juntinhos, e ver se funciona. Esse aqui eu sei que esse que tá aqui eu sei que é a forma normal que a gente costuma trabalhar com Python assim, tá? Então, novamente, magicamente, vai aparecer o código na sua tela. E bum! Código na sua tela. Temos a lista ali, 1, 2, 3, 4. O que eu estou fazendo no primeiro? Eu vou retornar x para x em L1 se x for divisível por 2. Se for par. Então ele vai retornar 2, 3 e 4. Quer ver? Vou botar aqui. Ó, 2 e 4. Só os elementos pares. Beleza? Tranquilo de entender, né? Se eu tiver só o if vai no final. Agora, se eu tiver if else, ou seja, eu tenho duas opções para escolher, aí eu já boto antes, tá? Basicamente, você vai ler da seguinte forma. O que eu vou retornar? Eu vou retornar x para x em L1 se x for divisível por 2. Aqui, quando eu tenho if e else, então, novamente, aqui esse não é difícil. Você tem que entender que tem posições diferentes. Se eu tenho só o if, ele vai no final. Se eu tenho if else, ele vem antes do for. Basicamente, essa é a diferença, tá? Tanto que se eu tentar fazer aqui, por exemplo, como tá ali na primeira, olha só. Ele não esperava esse else aqui. Então, se eu for rodar esse L4, ele vai dar problema. Quer ver? Vou comentar os outros. Ó, ele apontou o else errado aqui. Então, a inversão da ordem começou a dar problema. Agora, se eu jogar aqui... né? Mesmo que eu arrume o que estava errado ali no começo, ele vai continuar dando o mesmo erro, tá? Agora, se eu arrumar isso, olha só, se eu passar a jogar esse bloco antes, que é exatamente o que a gente tem nos exemplos anteriores, né? É o que a gente tem nesse exemplo aqui. Então, eu vou fazer x ao quadrado se x for divisível por 2. Caso contrário, eu vou fazer só x para x em L1. Então, guarda na sua cachola ali. Se for if, somente no if, numa compreensão de listas, ele vai lá para o final. Se for if else, ele vem antes do for. Vem logo depois da variável da primeira função que a gente quer aplicar, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai retornar 1, 4, 3, 16. Por quê? Porque se for divisível por 2, ele traz ao quadrado. Então, 2 e 4 ele trouxe ao quadrado. 1 e 3 ele trouxe somente x. Então, era isso que a gente tinha. Estruturas de controle, só isso, né? Só uma horinha de aula. Na verdade, para mim foi mais aqui, porque eu pausei para editar os códigos para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham entendido tudo sobre as estruturas de controle de repetição, beleza? Vejo vocês no próximo bloco para a gente estudar um pouquinho sobre o quê? Funções, beleza? Até daqui a pouco.